Beleza, pessoal, voltando então aqui com a parte 2 da nossa aula de distâncias. Temos ainda alguns casos a cobrir, mas são bem tranquilos, bem simples e interessantes. A gente tem aqui a distância do ponto ao plano. Olha só, eu coloquei aqui em forma de teorema. Então, suponha que você tem um ponto P0, tá? Um ponto P, que ele tem coordenadas x0, y0, z0. E você tem um plano aqui cuja equação geral é dada, né, por aquela forma geral que a gente já conhece, né? Ax mais by mais cz mais d igual a zero. E aqui você tem um vetor normal ao plano, tá? Então, esse a, b e c aqui, que estão como coeficientes, só relembrando, então ele é um vetor normal ao plano. Aí, a distância, então, do ponto P ao plano vai ser dado por essa fórmula aqui, tá? Distância do ponto ao plano vai ser igual a... Percebam que aqui na parte de cima é quase idêntico à equação do plano, tá? É a mesma coisa da equação do plano, a parte sem o igual a zero, tá? A parte esquerda. Então, ax0 mais by0 mais c0 mais d igual... só não tem o igual a zero, né? Porque aqui a gente não tem na parte de cima a equação, mas um número que a gente está calculando o seu valor, que no caso aqui vai ser dado em módulo, tá? Então, é a parte esquerda da equação do plano, onde o x0, o x, o y e o z são substituídos pelas componentes do plano, tá? Do ponto que você está fazendo a conta. Então, é a que multiplica o x do ponto, mais b que multiplica o y do ponto, mais c que multiplica o z do ponto onde você está fazendo, calculando essa distância. Calcula o módulo, tá? Porque a parte de cima pode ser que seja um número negativo, aí você calcula o módulo para tomar o valor positivo. E na parte de baixo, você tem exatamente o módulo do vetor normal, tá bom? Que é o a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado calculado a raiz. Então, isso aqui representa o módulo do vetor normal. Bom, eu coloquei já a fórmula aqui, mas aí você pode se perguntar de onde é que essa fórmula vem, né? A fórmula vem da seguinte ideia. Então, você tem um plano π, tá? Que tá o plano π na parte de baixo. Você tem um ponto P fora do plano. Por que tem que estar fora do plano? Porque aí se o ponto estiver no plano, a distância é zero, né? Você não vai... enfim, não tem contas a se fazer. Então você tem um ponto fora do plano e você quer calcular essa distância aqui que vai do ponto até o plano aqui. Novamente, a distância, a menor distância, ela sempre vai ser perpendicular, tá certo? É um segmento que vai ser perpendicular ao plano, nesse caso. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, pega um ponto A do plano, pode ser qualquer ponto. E aí você vai fazer o vetor, pegar o vetor que vai do ponto A até o ponto P. E esse vetor, tá, que vai do ponto A até o ponto P, você faz a projeção desse vetor no vetor normal ao plano. Ok? Quando você fizer a projeção, né, que é a sombra, você vai verificar a sombra que o vetor que vai do A até o P faz no vetor normal, essa sombra vai ser exatamente essa distância aqui, tá? Que vai do ponto P até o plano, tá bom? Então, opa, essa aqui vai ser a ideia, tá? Então, você vai pegar um ponto A, pode ser qualquer, e pega esse vetor que vai do A até o P, e no caso ele é P menos A, e calcula, então, esse vetor. Então, ele vai ser x menos xa, y menos ya, no caso é o x0, né? Y0, porque a gente está pegando as coordenadas do ponto P, tá? E mesma coisa aqui para a terceira coordenada, z0 menos za, tá? E aí, a gente vai calcular então a projeção do vetor AP, tá certo? Desse vetor que vai do A até o P, no vetor normal. Isso vai ser o quê? A projeção, lembra como é a fórmula da projeção? É o vetor, tá? A gente vai ter o produto vetorial, ou melhor, o produto escalar, né? O produto escalar entre os vetores AP e V. Aí a gente, como a gente está tomando um módulo, tá? Está tomando um módulo aqui,
Então lembra que na parte de baixo da projeção a gente tinha o módulo do vetor, aqui no caso é o vetor n, né? E não v, desculpem aqui, tá? Depois eu vou fazer essa correçãozinha. Aqui é o vetor n, que é o vetor normal, tá? Vetor normal do plano. Então, aqui a gente teria o vetor n ao quadrado, só que como a gente está tomando o módulo, e aí na fórmula da projeção a gente teria uma multiplicação aqui ainda pelo vetor que nós estamos fazendo a projeção, tá? Que seria no caso o n. E aí vai ter um cancelamentozinho aqui e vai ficar só um módulo do vetor na parte de baixo, tá bom? Então é isso. Aí basicamente a gente tem que fazer essa conta aqui do produto escalar, tá? A gente já tem um vetor AP e o vetor N, tá? Só essa correçãozinha aqui é o vetor N. Ele vai ser um vetor normal ao plano. Ok? Deixa eu só... Bom, só voltando aqui, que eu não costumo fazer isso, mas eu acabei pausando a gravação para fazer uma correçãozinha que eu tinha percebido, e aí eu aproveitei para melhorar um pouquinho aqui, tá? Então, só como eu estava explicando, olha só, veja que a nossa distância que nós queremos calcular é o módulo da projeção. A projeção é dado por essa formulazinha aqui, né? Então você tem o vetor AP, produto escalar com o vetor N, aí na parte de baixo você tem o módulo do vetor N ao quadrado, multiplicado, aí seria pelo vetor N. Como nós estamos tomando o módulo, né? Então vai passar o módulo aqui em todo mundo, tanto na parte de cima como no próprio vetor. Veja que aqui embaixo, como eu tenho o módulo do vetor n ao quadrado, então eu faço esse cancelamentozinho aqui, como eu estava falando anteriormente, tá? Por isso que vai ter só um módulo do vetor n aqui na parte de baixo. Esse produto escalar nós podemos calcular aqui, nós temos essas informações dos vetores, então eu vou ter A, que multiplica x menos, ou melhor, x0 menos xa, tá? Que é aqui do vetor AP, mais B, que multiplica y0 menos ya, mais C, que multiplica z0 menos za. Então, só lembrando, A, B e C são as coordenadas aqui do vetor normal. E essas partes aqui que estão entre parênteses são as coordenadas do vetor AP. Aí eu faço a distribuição aqui, tá? Pego o A, multiplico todo mundo que está aqui dentro do parênteses, o B, mesma coisa, o C também, mesma coisa, multiplico todo mundo que está dentro do parênteses. E aí eu posso fazer essa associação aqui. Então eu vou ter essas quantidades, ó, percebam que aqui eu tenho AX0 mais BY0 mais CZ0 e tenho as partes negativas que eu juntei todas de um lado só, tá? Essas partes negativas, percebam que é exatamente o valor de D. Por quê? Porque o ponto A que nós estamos pegando, tá? O ponto A que nós estamos pegando é um ponto do plano. Então ele tem que satisfazer a equação do plano. Então, tá bom? E o que é a equação do plano? A equação do plano é essa aqui, né? AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Então o D, se eu pegar todo mundo que está aqui e jogar do outro lado, eu vou ter exatamente os valores negativos e o X, o Y e o Z estão sendo substituídos pelo XA, YA e o ZA, que são as coordenadas do ponto do plano, que eu estou pegando o ponto A exatamente no plano. Então essa parte aqui negativa é exatamente o D, tá? Então eu simplesmente somo o D. E chegamos então à fórmula que foi apresentada anteriormente no teorema, tá? Interessante, né? A gente tem essa formulazinha aí para fazer essa conta da distância do ponto ao plano. Veja, se você se lembra, se você estudou geometria analítica no ensino médio, tá? Porque, em geral, a gente estuda geometria analítica no ensino médio do ponto de vista só do plano e a gente tem uma formulazinha para calcular a distância do ponto à reta, né? Que é diferente, um pouco diferente dessa que a gente viu agora anteriormente, que utiliza o produto vetorial.
Mas aquela fórmula que a gente estudava no ensino médio é parecida com essa aqui, né? Parecida com essa, que a gente tem a equação da reta, substitui os pontos. É parecida, a fórmula é parecidazinha, né? Mas a gente consegue lembrar da seguinte maneira: na parte de cima, né, como eu falei anteriormente, na parte de cima você tem a equação da reta, ou melhor, a equação do plano, né, nesse caso aqui, equação do plano, onde o x, o y e o z você vai estar substituindo pelas coordenadas do ponto. Tá? E o a, b e c são exatamente o a, b e c que estão em cima aqui, que são as coordenadas do vetor normal. Tá? Então, é bem simples, faz a substituição direta aqui, ó, você tem o plano e tem um ponto. Então pode colocar diretamente na equação, tá? na fórmula. Você vai ter ó, o A vale 2, o B vale 3 e o C vale menos 6. Tá? Estão aqui. Ó. 2, 3 e menos 6. E aí você vai substituir x0, y0, z0 exatamente pelos valores do ponto que são dados aí. Tá? E o D é o 3 aqui, na parte de cima. Aí é fácil, faz a conta, tá? Parte de cima, faz a conta na parte de baixo. Na parte de baixo você tem uma raiz, ok? Verifique então que esse resultado aqui dá 5 unidades de comprimento. Tá bom? Algumas observações aqui que eu gostaria de fazer são as seguintes. Ó. Essa equação, né, que no caso aqui está nomeada como equação 3, que é essa equação aqui, né, do teorema, tá? Ela, você também pode utilizar ela para calcular a distância entre dois planos, tá? E também a distância entre uma reta e um plano. Em ambos os casos, quando você tem aí os casos que são paralelos, tá? Então, por exemplo, se você tem dois planos que eles são paralelos, então como é que você calcula a distância entre dois planos paralelos? Essa distância vai ser o seguinte: você pega um ponto de um dos planos, ok? Ponto de um dos planos. Então você pode pegar um ponto no plano π1 e calcula a distância do ponto que você pegou lá. Pode ser qualquer ponto que você queira, não tem importância, tá? Porque como os planos eles vão ser paralelos, então basta você pegar um ponto qualquer aqui e calcular a distância de um ponto dado num plano até o outro plano, tá? E aí vai lhe dar a distância entre os dois planos. Tá bom? Então a fórmula é a mesma. Simplesmente a gente tem um caso particular aqui. E a mesma coisa, onde você tem uma reta que é paralela a um plano. O que você vai fazer? Pega um ponto da reta, tá? Você tem uma reta, pega um ponto da reta, pode ser qualquer ponto que você queira, e aí calcula pela mesma fórmula, tá? Essa fórmula aqui, a distância do ponto ao plano, e isso vai lhe dar a distância da reta ao plano. Tá bom? Então, esses aqui vão acontecer no caso onde você tem o paralelismo entre os planos ou a reta e o plano. Tá bom? Então, eu deixo aqui um exercício para você fazer, calcular a distância da reta ao plano, tá? Você tem equações aqui reduzidas da reta e você tem um plano π aqui. O que é que você vai fazer? Você vai pegar um ponto dessa reta, tá? Pega um ponto dessa reta aqui. Pode ser qualquer ponto que você queira. Como é que você pega um ponto dessa reta? Fácil. Você pode atribuir valores aqui, por exemplo, para x. Não precisa você passar essa reta aqui para equações paramétricas, não. Se você quiser, você pode fazer isso. Você vai automaticamente conseguir um ponto. Mas não precisa, tá? Você pode atribuir um valor para x. Então pode ser, por exemplo, x igual a zero. Eu faria essa escolha porque é a escolha que me dá menos trabalho, né? A gente sempre tenta seguir o caminho que gasta menos energia, né? Então você atribui, por exemplo, x igual a zero, você vai obter y igual a 3 e vai obter z igual a 1. Então você tem um ponto e aí você calcula a distância desse ponto até esse plano aqui utilizando aquela fórmula que foi dada anteriormente. Tá? Aí eu deixo como exercício. E a distância entre duas retas, tá? Então a gente chega nesse último caso aqui, a gente tem
algumas situações. Por exemplo, as retas elas podem ser concorrentes. Se elas forem concorrentes, então qual que é a distância? A distância é zero, né? Porque você tem um ponto de intersecção. Então, se elas forem concorrentes, a distância é zero, não tem nem o que fazer. Tá? Se as retas elas forem paralelas, como é que a gente faz essa conta de distância entre duas retas? A gente pega qualquer ponto que seja numa das retas e calcula a distância do ponto à reta pela fórmula que a gente já viu anteriormente, utilizando o produto vetorial. Tá? E aqui a gente tem a distância entre as retas, vai ser a distância do ponto à reta. Tá? E no caso simétrico, você pode pegar o ponto ou numa reta ou na outra, tá? E pode ser qualquer ponto que você queira, porque elas são paralelas, então não tem importância a escolha desse ponto, tá bom? E o caso mais interessante, pelo menos que eu acho mais interessante, né, eu considero mais interessante, são quando as retas elas são reversas, tá? Elas não têm condição de paralelismo, elas são reversas uma em relação à outra. Você tem aqui que elas estão em planos distintos, tá? Então você tem, vou só aumentar um pouco aqui essa figura, porque ela ficou com detalhes muito pequenininhos, né? Então você tem duas retas, tá? Aqui você tem a reta R, ok? Você tem a reta S, elas estão em planos distintos, e aí, quando você tem essa situação, você pode fazer o seguinte, olha só, você pode, para calcular a distância entre essas duas retas, utilizar a seguinte ideia. Você pode pegar dois pontos quaisquer, tá? Dois pontos quaisquer da reta. Pega um ponto A numa reta S, pega um ponto B na reta R. E calcula esse vetor aqui, que vai do A até o B. Da reta S, você tem um vetor diretor. Tá? Mesma coisa para a reta R, você tem um vetor diretor. Tá bom? Que ele pode ser espelhado aqui embaixo. Nesse vetor diretor aqui, ó, que está na parte de cima, é o mesmo aqui embaixo. Tá? Então você tem três vetores aí que formam o quê? Formam um paralelepípedo. E a gente viu como calcular, por exemplo, o volume desse paralelepípedo, que é exatamente utilizando o produto misto entre esses vetores. Tá? E aí a gente vai ter, como interpretação geométrica, o produto misto entre esses dois vetores, o módulo dele vai nos dar o volume. Só que o volume você pode calcular de outra maneira também, que é a base, a área da base, né? A área da base vezes a altura. Então a base, aqui na base você tem o vetor diretor VS, né, da reta S, e o vetor diretor da reta R, tá? A área da base, então, é o produto vetorial entre os vetores diretores das retas. E a altura é o que a gente quer calcular, é a distância, porque ela vai dar sempre, a distância é o menor caminho que você percorre, nesse caso, sempre vai ser de modo perpendicular, tá bom? Então, a nossa altura desse sólido vai ser a distância que a gente quer calcular. E aí, como eu falei, esse aqui é o caso mais interessante. Então você tem essa fórmula aqui para você calcular essa distância, tá? Você tem aqui na parte de cima o produto misto entre os vetores que a gente está colocando. Então, o vetor diretor da reta R, o vetor diretor da reta S e esse vetor AB é um vetor que você vai pegar, pode ser quaisquer dois pontos, tá? Na reta. Um ponto numa reta e outro ponto em outra reta, tá? E aqui embaixo, então a parte de cima representa o quê? A parte de cima representa o volume, tá? E a parte de baixo representa a área da base, né? A área da base, que é a interpretação geométrica do produto vetorial, né? Então você tem um produto vetorial entre os vetores diretores. E isso vai lhe dar a altura, que no caso é a distância entre essas retas. Interessante, né? Então a gente está misturando aqui os produtos mistos com o vetorial e a gente consegue
concluir então que na junção dessas quantidades a gente tem o cálculo de uma distância, né? Então olha só, que vamos fazer esse exemplo aqui. Você tem aqui a distância a ser calculada entre essas duas retas aqui. Uma das retas já está na forma paramétrica, legal, porque forma paramétrica é a melhor forma que tem e é o que a gente utiliza mais comumente para fazer as contas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar essa equação da reta S que está na forma reduzida e passar para a forma paramétrica. Então, a gente vai fazer isso atribuindo, tá, um parâmetro aqui. Bom, só uma correçãozinha, vou fazer aqui rapidamente. Bom, só retornando aqui, então você tem, porque eu acabei pausando o vídeo, já comecei a fazer isso, então como eu vi uma correçãozinha a ser feita, eu acabei pausando o vídeo para fazer. Então, olha só, você tem aqui que, como a reta R já está na forma paramétrica, você tem um ponto da reta, tá? Que é o A. Eu estou pegando aqui, ó, menos 1, 3, menos 1, tá bom? E você tem um vetor diretor da reta R, que são os coeficientes do parâmetro aqui que nós temos para a reta R, tá? Então, eu tenho 1, menos 2 e menos 1, tá? E aí, para a reta S, a gente deixa na equação da forma paramétrica. Então, eu pego o x e estou colocando ele como sendo o meu parâmetro. Aí o y, então, vai ser menos 3, tá? Menos 3 mais x, só que o x já é t, então fica menos 3 mais t. E o z vai ser, então, 1 menos x, então vai ser 1 menos t. E aí a gente vai ter agora a informação de um ponto da reta S, que no caso é 0, menos 3 e 1, tá? 0 porque não tem nada aqui na primeira equação para o x, tá? Então é 0, tá? O y, então, vai ser menos 3, do ponto que eu estou pegando aqui, e o z vai ser essa parte aqui, 1. O vetor diretor da segunda reta, então, ele vai ser os coeficientes, tá? Ele vai ter coordenadas como coeficientes do parâmetro aqui. Então, é 1, 1 e menos 1, tá? Coeficientes do parâmetro aqui. Beleza, então, agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular esse vetor que vai do A até o B, tá? Calculando esse vetor, eu faço o produto misto com os vetores diretores, que são dados aqui. Isso vai me dar o volume, tá bom? Então, eu tenho aqui ó, o vetor que vai do A até o B, por definição é B menos A, e aí você vai ter esse vetor aqui, tá? 1, menos 6 e 2. Verifiquem essas contas aqui, porque eventualmente eu acabo errando em algum detalhe aqui. E aí a gente coloca no determinante para calcular o produto misto, tá bom? Então, primeira linha é o vetor AB, segunda linha, o vetor diretor VR, terceira linha, o vetor diretor VS, tá? Façam essa conta, se você quiser pode pausar o vídeo nesse momento, façam essa conta e verifique que o resultado é 9, tá bom? Em seguida, o que a gente precisa? A gente precisa calcular agora o produto vetorial entre os vetores diretores, porque isso vai nos dar a base, tá? A área o módulo desse resultado vai nos dar a área da base do nosso paralelepípedo, tá bom? Então, novamente, para calcular o produto vetorial, primeira linha você coloca os vetores da base canônica, o IJK. E aqui você vai colocar, respectivamente, o vetor VR, que é o vetor diretor da reta R, tá? Na segunda linha, VS, o vetor diretor da reta S, na terceira linha. Faz a conta do determinante, você vai verificar que o resultado é esse aqui. Novamente, você faça essa conta, tá? Verifique que o resultado está de acordo com esse aí, tá bom? E aí é só a gente colocar essas informações
na fórmula que foi dada no teorema, tá? A parte de cima é o módulo do produto o módulo do produto misto. Como o resultado do produto misto foi 9, então é simplesmente 9 na parte de cima. Na parte de baixo, o módulo do nosso produto vetorial dos vetores diretores. Então a gente pega aqui as suas coordenadas, eleva cada um ao quadrado, tá? Cada um ao quadrado, e a gente vai ter, então aqui vai ser 9 mais 9, tá? Vai dar a raiz quadrada de 18. Raiz quadrada de 18 é 2 vezes 9, e aí você vai poder calcular a raiz quadrada de 9, vai poder fazer racionalização, tá? Depois que você faz a racionalização, que vai sobrar uma raiz de 2, né, na parte de baixo, e aí você verifica que o resultado final é esse aqui, 3 raiz de 2 sobre 2 depois de fazer a racionalização, tá bom? Algumas continhas eu acabo pulando, porque isso é para incentivar você, tá, a fazer essas contas e verificar os resultados, tá bom? Então, pessoal, nós encerramos a aula por aqui, tá legal? Esse foi o conteúdo sobre distâncias e a partir da próxima semana a gente vai entrar em outros elementos geométricos bem interessantes também, só que com várias outras equações que a gente vai precisar derivar, tá bom? Então é isso, galera. Bons estudos, um abraço a todos. Tchau.